Estamos aqui para apresentar o nosso entendimento acerca do texto de Friedrich Engels sobre o papel do trabalho na transformação do macaco em homem. É um trabalho da disciplina de Educação, Cultura e Sociedade, ministrada pela professora Fernanda Tacha, do curso de Educação Física da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Fazem parte deste grupo de trabalhos os alunos Arthur, Júlia, Gabriel, Gustavo, Igor, Maurício, Sérgio e Vitor. O texto de Engels é uma referência teórica importante para a compreensão de como ocorreu a transformação do macaco em homem. O trabalho exercido pelo macaco e pelo homem ao longo de milhares e milhares de anos é a categoria definidora dessa transformação. De acordo com Engels, o trabalho é a fonte de toda a riqueza. A natureza fornece os materiais que o trabalho do homem converte em riqueza. Engels baseou-se na teoria da evolução dos macacos antropomorfos, elaborada por Darwin. Segundo Engels, os macacos, ao evoluírem fisicamente, também foram adaptando seus órgãos, movimentos e funções, adquirindo destreza, habilidade, flexibilidade, sendo transmitidas por herança genética, gerações após gerações. A transformação ocorreu pelo trabalho, pela adaptação às novas funções, pela transmissão hereditária do aperfeiçoamento adquirido pelos músculos e ligamentos, e mais tarde pelos ossos. Com o passar do tempo, as transformações foram desencadeando mudanças em outras partes do organismo. O aperfeiçoamento gradual da mão do homem e a adaptação concomitante dos pés, ao andar em posição ereta, exercem influência sobre as outras partes do organismo. O domínio da natureza tem início com o desenvolvimento da mão por meio do trabalho. Nesse estágio, os homens em formação tiveram a necessidade de dizer algo uns aos outros. Da necessidade de falar, origina-se a laringe, pouco desenvolvida do macaco, que foi lentamente se transformando. Enquanto isso, os órgãos da boca aprendiam pouco a pouco a balbuciar e mais tarde a pronunciar. Com o trabalho e a linguagem estavam criados dois estímulos primordiais para a transformação gradual do cérebro do macaco em cérebro humano. Com o desenvolvimento do cérebro, desenvolveu-se também os órgãos dos sentidos. A evolução da linguagem foi acompanhada pelo desenvolvimento do ouvido. Foi melhorando a clareza de consciência, de abstração e de discernimento, repercutindo sobre o trabalho e a linguagem. Quando o homem se separa do macaco, esse desenvolvimento não cessa. Centenas de milhares de anos se passaram até que a sociedade humana surgisse daquelas manadas de macacos que trepavam em árvores. A teoria de Engels aponta que o trabalho é o fator que distingue a sociedade humana da manada de macacos. A manada de macacos contentava-se em devorar os alimentos, travando lutas com outras manadas para conquistar zonas de alimentos. No entanto, eram incapazes de extrair dessas zonas mais do que aquilo que a natureza oferecia. Mas isso não era trabalho. O trabalho começa com a elaboração de instrumentos de pesca e caça, que também eram utilizados como armas. Na passagem de macaco para homem, a alimentação, que era exclusivamente vegetal, incorporou a carne, considerada ingrediente essencial para o desenvolvimento do metabolismo humano. O consumo da carne como alimento provocou dois avanços: o uso do fogo e a domesticação dos animais. O homem também aprendeu a viver em qualquer clima e em qualquer superfície habitável da terra. Era o único animal capaz de fazer isso por conta própria. Tudo isso fez com que o homem descobrisse novas formas de trabalho e, com elas, novas atividades que afastaram ainda mais os homens dos animais. Os homens, não só o indivíduo, mas a sociedade, seguiram aprendendo a executar operações cada vez mais complexas,
graças às operações da mão, dos órgãos da linguagem e do cérebro. O trabalho seguiu se diversificando e se aperfeiçoando de geração em geração. A caça e a pesca juntaram-se à agricultura, a fiação e a tecelagem, os metais, a olaria, a navegação, o comércio, os ofícios e, finalmente, as artes e as ciências. Das tribos saíram as nações e os estados, apareceram o direito e a política. Os homens foram se acostumando a explicar seus atos pelos seus pensamentos. Os animais também modificam a natureza por meio de suas atividades. Por exemplo, as cabras que impediram o reflorestamento dos bosques na Grécia. No entanto, os animais destroçam a vegetação sem dar-se conta do que fazem. O homem, por sua vez, quando destrói a vegetação, o faz com a finalidade de plantar e cultivar. As plantas cultivadas e os animais criados pelo homem sofreram enorme influência da mão humana, ao ponto de se tornarem irreconhecíveis. Por fim, os animais somente podem utilizar a natureza e modificá-la pelo mero fato de sua presença nela. O homem, ao contrário, modifica a natureza e a obriga a servir-lhe, ele a domina. O homem faz isso pelo e com o trabalho. O homem também é capaz de modificar a natureza, devastando-a, destruindo-a. Milhares de anos foram necessários para que o homem aprendesse a prever consequências de seus atos de devastação da natureza. Uma revolução é necessária para que se transforme por completo o modo de produção predador empreendido pelo homem. De acordo com Engels, todos os modos de produção existentes até hoje só se preocupam com o efeito útil do trabalho em sua forma mais direta e imediata. Não se preocupam com as consequências que vão surgir mais tarde, em razão de um processo de repetição e acumulação gradual. Tivemos a intenção de tão somente apresentarmos o nosso entendimento sobre a fundamentação elaborada por Engels sobre o papel do trabalho na transformação do macaco em homem. Acreditamos que, num segundo momento, caberiam as discussões, reflexões, interpretações e resignações dos princípios elaborados por Engels, passíveis de aplicação ao campo teórico da educação física em especial. Podemos, então, promover uma discussão sobre a transformação do corpo humano determinada pelo trabalho sob o prisma da educação física.